Bom, boa tarde a todos. Em nome da organização, dou as boas-vindas a esta sessão do Medical Connecta 2021. Como membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBH, fico muito honrado em conduzir esse painel que conta com dois expoentes da área da saúde com atuação na área laboratorial. Uma palavrinha sobre a FH, ela tem por missão a melhoria da saúde do Brasil, o aprimoramento de qualificação e valorização do profissional gestor de saúde. E esse evento é inovador, tem a parceria com a Medical Fair e foi concebido para agregar valor tanto ao evento como disseminar o conhecimento aos gestores de saúde. A nossa sessão de hoje vai tratar da gestão de laboratórios e centros diagnósticos na pandemia, no contexto de diagnósticos e testagens. E para isso não poderíamos estar em melhor companhia. Temos o prazer de ter como palestrantes a Cláudia Con, que é CEO da Alta Diagnóstico e diretora executiva do Grupo DASA, e Carlos Gouveia, presidente executivo da CBDL. Eu vou fazer um pequeno resumo do currículo dos nossos palestrantes, que são figuras ícones aqui no Brasil, né? A Cláudia, um ícone do setor, ela se firmou como uma das maiores lideranças femininas do Brasil, tem 32 anos de experiência na área da saúde, sempre em cargos executivos, tem mostrado e demonstrado grandes habilidades na gestão de pessoas, tem forte orientação para negócios, tem capacidade de lidar com diferentes realidades, sempre orientada para a satisfação do cliente. Portanto, é uma líder na transformação de saúde do nosso país, né? A Cláudia também é membro e conselheira de várias instituições no Brasil, apenas para citar algumas: o ICOS, o Centro de Saúde, Com Saúde da Fiesp, o CEBEX, o próprio CBH como conselheira, o Instituto Ética Saúde, e ela também é membro do conselho da Abramed, da qual foi fundadora, né? É conselheira e mentora do programa Winning Women da Ernst Young, e ganhadora, né, Cláudia, de vários prêmios aí de liderança na área da saúde. Ela tem uma série de atividades voluntárias e é uma das mais requisitadas palestrantes em eventos no Brasil. E principalmente agora, né, Cláudia, que nesse período de pandemia você tem emprestado seu conhecimento e contribuído de forma muito efetiva para a solução de problemas e indicação de caminhos no combate à Covid. E eu ia falar, né, para coroar nossa jornada, vamos cumprimentar a Cláudia pelo aniversário de ontem. Nosso forte abraço, Cláudia, parabéns, votos de muita saúde e que continue tendo bastante realizações. Nosso outro palestrante é o Carlos Eduardo Gouveia, é outro expoente na área laboratorial. Ele é formado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas e em direito na USP, né, lá no Largo São Francisco. Ele tem mestrado concluído na Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com várias universidades estrangeiras, né, seja do México, da Holanda, da China, né. Teve passagem, né, Carlos, pela área jurídica, se atuou em marketing na Unilever, em novos negócios, na Counter Lloyds International e outras empresas que você passou. Mas a maior parte da trajetória profissional do Gouveia foi feita na área da saúde. Ele foi gerente da unidade de negócios diagnóstico in vitro da Organon Técnica, foi presidente da Mococa, também trabalhou na Danone, no que é hoje Danone, também é um empreendedor e sócio-diretor da CMW Saúde e Tecnologia, Green Hill Consulting, Consultoria e Empreendimentos Alto da Coluna Verde. Atualmente, ele é vice-presidente da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, da qual foi presidente de 2012 a 2017. É diretor da ABIAD, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é presidente executivo da CBDL, a qual ele está representando hoje, e é um dos fundadores da ALADIV, né, que é uma aliança latino-americana na área de diagnósticos in vitro, né? Ele também ocupa posição executiva no Instituto Ética Saúde e no Conselho Nacional de Gestão em Saúde, da FBH. O Carlos também tem sido, né, um dos grandes convidados para debates no auxílio à pandemia, na entrega de novas soluções e produtos na área laboratorial e nutritiva.
Então, meus companheiros aqui desse painel de hoje, sejam muito bem-vindos, né? Um pouquinho sobre a dinâmica do nosso evento, né? Que a gente tem o propósito de fazer um bate-papo, é uma troca de o conhecimento que vocês têm para transmitir para os nossos ouvintes e gestores de saúde, né? Então, a primeira ideia é que cada um de vocês faça a primeira fala, né? Tem aí, eu sugiro 20 minutos, mas não é nada tão rigoroso, e cada um faz essa apresentação e, em seguida, a gente começa uma sessão de perguntas. E vocês podem e devem fazer perguntas um para o outro, né? Aí faz parte aí da nossa dinâmica. Então, eu começaria com a querida Cláudia né, Cláudia? Por favor, Cláudia, nos conte aí um pouco da experiência do laboratório DASA, né, nessa questão de diagnósticos e testagens, como foi a gestão dos laboratórios e dos centros de diagnóstico nessa pandemia. Cláudia, você com a palavra e muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Goulart. Para mim é uma delícia falar com você e com o Gouveia, né? A gente estar aqui com a FBH, com a Medical Fair, fazer um evento de conexão, que é o Conecta, com amigos e poder discutir, de verdade é uma delícia, né? Além do prazer de estar aqui, eu já pensei aqui, fiquei anotando, acho que eu vou chamar o Goulart em todas as lives que eu estou, porque do jeito que você trouxe, parece que eu tenho 180 anos, com tanta experiência, fazendo aniversário, eu me senti com 180. Então, quero te agradecer os votos e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a saúde precisa da gente nesse momento, né? Com tantas notícias fake que vêm por aí, é bem importante a gente estar à frente, todos os líderes, todas as mulheres e homens que estão no serviço de saúde de alguma forma, seja no front ou fazendo gestão, tem que estar para poder trazer esclarecimento. E a gente poder falar de diagnóstico e pandemia é algo importante para toda a população. Então, agradecimento, gratidão a todos, a Malu e a todos da FBH e de todos. Eu queria trazer para você, em linhas gerais, um pouco, sim, do que a DASA fez. Desde o início da pandemia, nós nos preocupamos em sermos constantes em promover iniciativas de apoio, de suporte, tanto ao time de linha de frente, quanto ao sistema em geral. Então, a DASA, eu vou dividir em alguns quesitos. Na testagem, foi a primeira empresa no Brasil que veio validar e oferecer o teste RT-PCR padrão ouro no diagnóstico do Covid. Então, no último ano, nesse contexto de pandemia, a gente alcançou mais de 7,5 milhões de exames de Covid realizados. E aí tem gente que fala, nossa, vocês querem mais? Não é querer mais. A população precisa ser testada para poder voltar à economia, para poder estar trabalhando na escola e em todos os lugares, né? A economia precisa disso e todos os players precisam ter os exames de melhor padrão disponíveis para poder testar a população, tanto no setor público quanto no setor privado. Então, a gente se orgulha disso. Nós passamos, desde o início da pandemia, a disponibilizar 10 novos testes de identificação para o SARS-CoV-2. E aí são testes diferentes, que não vale a pena detalhar cada um aqui. E, mais importante, não só fazer o teste, nós estabelecemos parcerias para uso de inteligência artificial no diagnóstico, por exemplo, de doenças respiratórias. Então, no quesito testagem, eu diria que essa foi um ponto importante. E, para terminar, 3 exemplos de outros pilares importantes para nós, tanto no requisito de efetividade técnica e de nos manter na qualificação, eu acho que o Gouveia pode falar mais ainda sobre isso, mas na qualificação de ter os melhores exames. Nas ações sociais, nós fizemos o CDE, que o CDE foi o Centro de Diagnóstico Emergencial, que disponibilizou mais de 5.500 horas de treinamento para profissionais, para ter a capacidade de 8.000 testes dia
para o SUS. Eu acho que essa é uma ação que saiu do investimento da DASA para que toda a população, independente de ir no mercado privado, pudesse ter no seu município a possibilidade, e aí o Ministério da Saúde, com os governos e os municípios, utilizaram o nosso centro de diagnóstico emergencial da melhor maneira. Como pesquisa, talvez, um outro pilar muito importante, a DASA acompanhou a positividade das doenças nas diversas regiões do país, fazendo com que o nosso portal fosse a base de pesquisa para vários locais, vários municípios e órgãos públicos que desenvolveram condutas e orientações a partir dessa positividade que tinham um alto grau. Então, o governo divulgava e a gente tinha também a chancela por local, por cidade, por município, dia a dia, e isso ajudou bastante não só as empresas, as pessoas, porque esse acesso ele é direto, público, gratuito, então é um portal importante. Como tecnologia, talvez por último, trazendo aí, abrindo para as próximas perguntas, acompanhar a evolução do SARS-CoV através da genética em tempo real foi algo importante. Em maio desse ano, a gente lançou um projeto, que é o projeto G9, que tem uma missão de sequenciar 30 mil genomas completos de vírus em um ano, que traz um acompanhamento para a vigilância genômica do país, em 15 estados diferentes, muito importantes. Eu acho que, dando um pouquinho de uma perspectiva do que a DASA fez durante a pandemia para contribuir de alguma forma, eu acho que para fora é isso. É lógico que eu posso falar para você tudo que nós fizemos para os colaboradores, que são 40 mil, e aí, a hora que você quiser perguntar, eu estou à disposição. Muito obrigado, Cláudia. A gente vai ter perguntas, sim, com certeza, aí, viu? E agora passo a palavra para o Carlos Gouveia. Gouveia, da mesma forma, né? Falar das ações e recomendações da CBDL, na questão aí de diagnóstico e testagem, como foi a gestão dos laboratórios e dos centros de diagnóstico. Então, você com a Goulart, palavra, Carlos, fique à vontade aí. Tá bom, obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o convite. Como a Cláudia falou, é um grande prazer estar aqui num evento organizado pela Medical Affairs, junto com a FBH, do qual nós três somos representantes do conselho também, que é uma grande honra para a gente, na verdade, participar de um movimento positivo de gestores da saúde. E eu diria que esse é o primeiro grande legado que todos nós vamos ter da pandemia, que é, de fato, aprender e confirmar que ninguém faz nada sozinho. E aqui, eu acho que nunca, em tão curto espaço de tempo, tanto foi conquistado graças a um esforço conjunto de todos os diferentes atores. O setor de diagnóstico é um deles. Normalmente, ele tem um ciclo de vida de 3 a 4 anos, é muito baseado em inovação incremental, então sempre você acaba trazendo alguma novidade que o próprio profissional de saúde, o laboratório ali na ponta acaba descobrindo e a indústria incorpora aquilo, trazendo já no seu próximo lançamento aquela inovação, muito mais do que uma inovação disruptiva. E no caso do SARS-CoV-2, o Covid-19, nós tivemos que acelerar esse processo de inovação, usando, sim, tecnologias conhecidas, a partir da abertura do genoma do vírus, lá atrás, né? Foi possível, em janeiro para fevereiro de 2020, ter na Ásia a abertura, e aí os primeiros testes foram lançados. Inicialmente, ainda com desenvolvimento em laboratório, então, era o teste in-house para biologia molecular, e que logo na sequência foi possível ter já uma primeira produção comercial, industrial, e aí os outros tipos de testes foram aparecendo. E é importante ressaltar, e eu acho que isso foi fundamental, é a velocidade com que a própria indústria conseguiu trazer essas novidades e rapidamente disponibilizar. A corrida foi enorme por todos os países, a competição também, aí outras lições são aprendidas.
a questão de autossustentabilidade, ela é importante, e até autossuficiência em algumas áreas. Então, novamente, o aprendizado com a dor, ele é muito forte, e a gente carrega essas lições por muito tempo. E, de fato, quando a gente conseguiu trazer a própria rede de laboratórios aqui no Brasil, rapidamente se capacitou, fazendo um diagnóstico, um levantamento de capacidades, de equipamentos disponíveis, para, inclusive, se oferecer, junto com o Ministério da Saúde, ou ao Ministério da Saúde, para exatamente complementar a rede que existia na ocasião, que era uma rede relativamente limitada e que tinha já, obviamente, uma ocupação com outros tipos de doenças, né, ou de necessidades. Muita coisa aconteceu, Goulart, e a gente tem aqui condição de trazer um pouco disso, mas eu diria que a primeira grande dificuldade, ou o primeiro grande desafio foi a questão do acesso. E esse acesso foi de trazer produtos de forma rápida e que pudessem funcionar aqui no Brasil de forma eficiente também. E aí, se você quiser, eu posso elaborar isso um pouquinho depois, até durante as perguntas. Muito obrigado. Acho que vocês dois deram o primeiro panorama aí para a gente começar a detalhar um pouco mais e abrir um pouco essa discussão, né? Então, Cláudia, eu vou começar com você. Você deu, como eu disse, um panorama geral, né? E qual que você considera assim o maior papel da DASA, né? Que teve, né? Você citou alguns, né? Nesse contexto todo, né? E qual que foi o maior ganho, né, que a DASA pode ter? Se você puder detalhar um pouco mais, né, para a gente explorar aí, que eu vi que a DASA realmente tem feito um papel assim sem precedentes aqui, né? Eu acho que o ganho maior foi da sociedade, e a DASA certamente ganhou com isso o protagonismo de poder conduzir a partir da definição do conselho. Eu queria trazer alguns pontos importantes. O primeiro foi o senso de urgência. As empresas que estavam com conselhos mais próximos, ou pode ser conselho, pode ser diretoria, conselho e diretoria, mais próximos e alinhados, mais próximos da inovação, na prática, sem discurso, com turma na rua trabalhando, na rua que eu digo, nos laboratórios de inovação, e já com protótipos de inteligência artificial, machine learning, saíram na frente. Então, se você me perguntar qual foi o maior ganho, foi a possibilidade de isso ter entrado quase que sem protótipo, né? Lógico que todos tiveram protótipo, mas, como o Gouveia falou, a rapidez que nós pusemos na rua foi consequência de um preparo e de um investimento desde 2018 em inovação. A DASA investiu, basicamente, eu vou trazer alguns exemplos do Data Lake para a gente poder dar os dados que foram possíveis. Nós temos 1,56 bilhões de reais investidos entre 2018 e 2020. E aí eu não estou falando 21. Um dos maiores data lakes proprietários no setor de saúde, com 5 bilhões de dados. Então, você imagina que quando a gente tem esse dado, e você não adianta ter a informação, eu sempre falo, o dado tem que existir estruturado. A DASA, com isso na mão, com os 20 milhões de brasileiros que ela atende por ano, conseguiu, com os hospitais hoje pertencentes à empresa, hoje são 13 hospitais, 15 no total, mas alguns em crescimento, dependendo do CAD, então estou considerando aqui os 13 já ok, com marcas por todo o Brasil. O Brasil é um território gigante, com uma diversidade incrível geográfica, de condição, de estrutura, de logística. Então, você imagina, com tudo isso na mão, com quase 1.000 unidades no Brasil, você poder dar este serviço para a população, que não é só o teste laboratorial,
é a informação bem feita. E no momento em que o Brasil vive aliás, o mundo, né, vive uma avalanche de fake news, estar numa empresa que pôde dar informação como ela é, correta, real time, talvez tenha sido o grande ganho da sociedade. Eu traria o outro ponto muito importante, foi o cuidado com o colaborador. A linha de frente sofreu e ainda sofre muito. Muitas pessoas falam no mercado, olha, mas na saúde ninguém sofreu, todo mundo está empregado. Na saúde, as pessoas saíam de casa colocando em risco a família inteira e iam para o fronte com a responsabilidade e a missão de cuidar. E essas pessoas tinham que ser cuidadas. Então, as iniciativas que nós promovemos com colaboradores, desde amparar tecnologicamente para que quem pudesse fazer home office fazer, ao mesmo tempo quem estava no front, nós criamos um programa chamado DASA Cuida, que tinha um foco não só no cuidado do exame, de deixar ele afastado quando precisasse, mas muito pelo bem-estar físico e mental. Quantas pessoas não tinham mais condição e estresse de trabalhar? Então, esse bem-estar da saúde mental, de garantir que o colaborador pudesse estar no nosso programa, que a família pudesse participar, foi fundamental, porque todo mundo não só admira a empresa, mas se sente parte daquilo como uma família que está sendo bem cuidada, né? O cuidado com as pessoas, sejam médicos, profissionais de saúde, colaboradores do back-office, todos, em todos os dias, talvez o que nos move para que a gente tenha uma sequência dessa gestão executiva de uma forma possível. E o RH da nossa empresa, assim como todos os diretores e o conselho, foi incansável em fazer isso. E quem cuidou melhor tem as pessoas hoje melhor na sua empresa. Não só durante o pico da pandemia, mas as pessoas continuam nesses programas. E esse programa não serve só para o estresse, ele serve para você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do exercício físico. A gente tem alguns convênios, como a Gympass, que é um dos convênios, mas tem sessões de yoga, é uma diversidade que eu diria que, nesse sentido, eu posso chamar de um clube do bem-estar, onde você escolhe o que mais se identifica. Se você é um trabalhador noturno num hospital, você vai escolher o melhor horário para você fazer. Se você é alguém que trabalha de manhã e à tarde está com seus filhos, mas à noite você pode fazer com o seu marido. E assim por diante. Eu acho, Goulart, que esse ganho de poder cuidar e, ao mesmo tempo, dar para a sociedade algo diferente foi fundamental. E talvez o ganho científico maior foram as parcerias que nós criamos, a credibilidade que a empresa manteve durante todo esse processo, por conta da seriedade, do senso de urgência, do cuidado com o médico que não tinha total conhecimento da doença, para que a gente pudesse dar o máximo de informação para ele, e principalmente da pesquisa e desenvolvimento, que eu vou trazer esse tema aqui, porque o nosso Brasil precisa disso. Nós vimos empresas, indústrias, se modificarem na sua produção, na sua planta, para deixar de fazer equipamento e fazer máscara, para deixar de fazer máquinas que eram para serviços diferentes e fazerem ventiladores mecânicos. Então, veja que isso só foi e só é possível com pesquisa e desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de tudo que nós podemos fazer. Tem uma parte que ninguém vê, que é a parte anterior, de você ter as melhores pessoas, e hoje nós temos um dos ícones de todo esse trabalho, Gustavo Campana, o José Eduardo Levi, que é um virologista espetacular, doutor em todas essas questões de identificação genômica do vírus.
Então, ter essas pessoas, cultivá-las para que elas possam ter o ambiente, para que façam não só o investimento, mas o ambiente promovido para que façam as melhores pesquisas, na minha opinião, são os grandes ganhos e, ao mesmo tempo, o que de melhor a DASA pode dar para a sociedade. Excelente, Cláudia. Acho que você traz exemplos aí que poderia ser o paradigma, né, para todas as empresas, né, o que a DASA tem sido feita, é um exemplo a ser seguido. É muito bom isso, viu? Ouvir e ver o profissionalismo que todos vocês têm lá, viu? Agora eu vou fazer uma pergunta para o Carlos. Carlos, vamos voltar um pouquinho, né? Eu sei que a CBDL, desde o início, né, trabalhou. Então, quais foram as suas ações naquele momento que a doença era nova? Então, vocês foram assim bem pioneiros, né? O que vocês fizeram para poder trabalhar nisso, como a indústria trabalhou nisso? Conta um pouco para a gente. Excelente pergunta, Goulart. Na verdade, a gente tinha essa preocupação de promover o acesso o mais rápido possível. Todos nós aqui sabemos quão importante é o diagnóstico. Mais de 70% das decisões médicas são lastreadas num diagnóstico. Então, quanto mais precoce e preciso ele for, obviamente, mais eficaz vai ser a terapia resultante dessa informação. E lá atrás, em março de 2020, a preocupação era como termos acesso a esses novos testes, exatamente para colocar nas plataformas do DASA e de tantos outros laboratórios e hospitais do governo. E isso foi um grande desafio. Primeiro, até pela questão regulatória. A Anvisa, por ser uma das agências reguladoras de ponta, ela tem uma legislação bem rigorosa. Essa legislação rigorosa, por um lado, ela não permitiria, por exemplo, produtos tão novos e sem os estudos completos. E essa questão nos preocupava muito, tanto que levamos a Anvisa, que imediatamente se colocou de prontidão e falou, não, vamos considerar, vamos avaliar. E o resultado dessa conversa foi uma mudança na legislação, que foram as resoluções 348 e 346, que criaram um fast track, ou uma análise de uso emergencial, para os registros e outra análise para a questão das boas práticas de fabricação, usando uma figura regulatória muito importante, que é a do reliance, que é a confiança em outros agentes reguladores, nos quais você já tem algum tipo de relação e pode, eventualmente, trocar informação e documentos. E assim foi feito. Rapidamente, o país começou a analisar, deu uma prioridade total para os produtos para a COVID, inicialmente biologia molecular, testes rápidos de anticorpo, e logo na sequência vieram os testes sorológicos de uma forma ampla, em outras plataformas tecnológicas, como eletroquimioluminescência, quimioluminescência, ELISA e tantas outras. Vários laboratórios trouxeram seus próprios desenvolvimentos, e aí a gente tem que tirar, de novo, como a Cláudia fez, tirar o chapéu pela criatividade, pela agilidade dos nossos pesquisadores aqui, que realmente buscaram soluções em plataformas que, a princípio, não seriam pensadas e trouxeram. E assim a gente conseguiu. Tanto é que hoje a base de registro da Anvisa tem mais de 648 produtos registrados para a COVID. Muitos deles são produtos repetidos, porque mais de uma empresa pode registrar o mesmo produto, mas é um fato que merece realmente grande destaque. Então, a primeira questão foi, de fato, promover o acesso. A segunda era a qualidade, que laboratórios grandes, pequenos e médios, todos eles têm uma preocupação, que é o sistema da qualidade. Então, eles zelam de uma forma muito rigorosa por isso, e, obviamente, o produto, o insumo que vem, ele precisa ser validado, ou precisa ser conhecido, ou ter um histórico de qualidade. Como o tempo era muito exíguo, o que nós fizemos? Formamos um consórcio, na verdade, um grande grupo de colaboração com a Abramed, a SBAC e a SBPC, que são sociedades médicas de patologia clínica, análises clínicas, e a Abramed é a grande representante dos laboratórios, entre os quais o DASA, e a Cláudia já foi presidente por muito tempo, tendo feito um excelente trabalho. Essas 4 entidades se juntaram a 13 laboratórios públicos e privados, que disponibilizaram suas estruturas
e, principalmente, contaram com os seus acessos a hospitais. Para quê? Para que nós tivéssemos protocolos únicos em que fossem avaliadas amostras de pacientes brasileiros. Então, nesse grande esforço, a gente montou um site, que é o testecovid19.org, onde todos esses atores juntos fizeram um grande esforço para dar ao mercado, primeiro, informação sobre performance, sensibilidade, especificidade, acurácia, dando ideia para quem fosse comprar, fosse um órgão público ou mesmo um agente privado, de qual produto teria que tipo de performance que ele poderia esperar. Segundo lugar, serviu para a própria Anvisa como uma informação de vigilância pós-mercado, ajudando também a balizar um pouco o que estava chegando aqui e tomar determinadas medidas. E, por fim, uma informação muito importante para o próprio fabricante ou importador, que ele conseguia ali ter dados cruciais para uma melhoria já na sua próxima produção, no seu próximo lote, ou até para a tomada de decisões. Então, a gente conseguiu, primeiro, o acesso a novos produtos. Segundo, ter um grande conjunto, um consórcio, que avaliou mais de 16 mil amostras até o momento. É um grande feito isso. Um grande estudo vem logo em seguida para a publicação. E o terceiro, que era exatamente promover o maior número de testagens possíveis no Brasil inteiro. E, para isso, contando com mais de 6.500 hospitais, 18 mil laboratórios e buscando novas formas e novos ambientes também para a promoção desse acesso ao paciente que estava ali na ponta, muitas vezes invisível para o sistema. Então, a gente criando novos modelos que permitia levar essa informação precisa e precoce para o indivíduo que estava lá aflito para ter a informação sobre o seu status, sobre sua condição. Muito bom, Carlos. Estou vendo que, como CBDL, né, como você realmente traçou bem, como uniu todo o setor, né, e reagiu à altura da necessidade, da urgência, né, e trazer tudo isso. Muito bom. Como eu disse, a gente está também no bate-papo, né? Fiquem à vontade se vocês quiserem interagir um com o outro. Enquanto isso, se vocês não interagem, eu vou fazendo minhas perguntas aqui, né? Então, eu volto aqui para a Cláudia. Cláudia, a pandemia não terminou, né? E a gente tem um longo caminho pela frente. Qual que é a visão da DASA daqui para frente? O que a DASA vislumbra? Claro, né? Nós, dentro ainda de uma pandemia que não terminou, mas com potencial aí de novas cepas e tudo, e como o DASA está vendo daqui para frente? Eu acho que, em primeiro lugar, manter a seriedade. Você falou sobre interagir. Antes de responder a pergunta, eu queria puxar para um tema que o Gouveia trouxe, bastante importante, que foi a escolha dos exames. Muitos exames chegaram no mercado numa avalanche fenomenal, que, se não tivesse o rigor técnico, tanto da DASA quanto de alguns players, a seriedade das sociedades e das associações como a Abramed, que eu estou no conselho, presidi o conselho durante tanto tempo, e hoje, na presidência do Wilson, a gente mantém esse mesmo rigor e seriedade técnicas. A CBDL trazendo as associações e as sociedades para que o que tivesse validado, o que tivesse com a Anvisa, com a possibilidade de ter o diagnóstico correto sobre um determinado insumo ou uma determinada técnica, para que todos pudessem, de forma colaborativa, e aí sem marca, sem eu falo, olhando para o ecossistema, não para o egossistema, né? Olhando de uma forma efetivamente colaborativa, para que a gente pudesse dar as melhores informações para a Anvisa tomar as decisões, porque algumas liberações são feitas a nível emergencial, e é muito importante que a gente tenha o rigor da continuidade da avaliação, porque não é marketing que vale nessa hora, é o rigor técnico. É lógico que a rastreabilidade sobre sensibilidade, especificidade tem que existir sempre, porque o exame laboratorial ele
traz isso como premissa. Mas é muito, muito importante o que nós fizemos e continuamos a fazer. Este rigor técnico está sendo mantido, tanto para o projeto G9, e eu acho que o G9, talvez que foi lançado em maio, trouxe para a DAS a visão do que a gente pode contribuir a nível de epidemiologia, a nível de orientação e até a nível do que o Brasil vive frente à continuidade da economia, porque vocês viram que aconteceram algumas cepas logo depois dos jogos de futebol que tiveram trânsito de pessoas de outros lugares da América do Sul para cá, e provavelmente aconteceram algumas contaminações. Como elas aconteceram, como nós podemos rastrear, depende da genética do vírus. Então, não adianta só você testar. Essa continuidade é a continuidade da testagem com a amplitude e grau que pode ser feito da genética do vírus para que a gente possa saber de onde é a variante, quais as variantes que estão crescendo. Eu aprendi com José Eduardo Levi que as variantes de interesse, que são chamadas assim, são poucas as que nós sabemos, mas o número de variantes que existem e já foram diagnosticadas passa de 1000. Então, a gente ficaria maluco se não tivesse gente fazendo análise de dados para ver quais são prevalentes, quais por região, para ver a variante que se mantém frente à outra. Quando a gente ouve, lá na Inglaterra, 80% já é variante Delta, é porque eles fazem a genômica do vírus para poder ter esse dado. Esse não é um exame barato. Então, investir nisso é algo que foi uma decisão da DAS, em que a gente tem um conselho que aprendeu tudo, não só a população aprendeu, já sabe falar o que é anticorpo, já sabe falar o que é antígeno, já sabe falar o que é imunoglobulina, são termos que nunca ninguém falava. Para nós, com origem em laboratório, são termos do dia a dia, mas não são termos do dia a dia para uma pessoa leiga. E um conselho que tem decisões tão importantes, uma diretoria que olha para esse futuro, para construir a economia, talvez seja o caminho mais importante que a DASA tem, além da interoperabilidade de dados, quando você consegue conectar esse paciente e saber se ele está grave ou não está grave num hospital, e saber o que o programa de vacinação está ajudando nisso, através de análise de dados que tornam possível a gente enxergar. Puxa, na cidade X, a gente tem 40% de população vacinada, caiu tanto a ocupação de UTI, que é um dado público, mas a gente consegue saber, através de hospitais nossos que estão nessa cidade, qual a gravidade, que com toda a anonimização, obedecendo a LGPD, epidemiologicamente falando, a gente não olha nome do paciente, a gente olha dado do paciente. E aí essa é a contribuição daqui para frente que eu acredito, além de manter o rigor técnico, além das testagens, além de continuar a dar os dados para toda a população no portal, é a gente correlacionar isso para que o Brasil sobreviva mais rápido a essa pandemia. Eu acho que essa é a grande contribuição daqui para frente que a gente vai continuar a dar na DASA. Excelente, Cláudia. Ver a importância aí de dados estruturados, né, para poder trabalhar em tudo isso, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gouveia, né, voltando um pouco aí para medicina diagnóstica, né, Carlos? Como que se dá o processo de inovação, adoção de novas tecnologias? Como é que na sua área, para mim é um pouco desconhecida, mas como é que acontece tudo isso? Conta um pouco para a gente. Então, o diagnóstico, ele tem esse processo de inovação que normalmente demora mesmo de 2 a 3 anos até a sua adequada incorporação. O que a gente tem visto são prazos cada vez menores, graças a essa possibilidade da gente ter o desenvolvimento, muitas vezes, dentro de um próprio laboratório, do que a gente chama do teste in-house,
Esse testing house ele tem que ser validado, ele tem que ser aprovado por esse laboratório para ser usado para fins de diagnóstico. E se tiver uma ligação com a indústria, ele obviamente ele consegue até ser produzido em escala por essa indústria que obviamente segue aí um padrão. Então essa sinergia e até essa simbiose entre um laboratório avançado, como por exemplo o caso do DASA, e uma indústria, ela é extremamente importante. E assim também com a própria academia. Então, o que a gente percebe é que o Brasil tem procurado avançar, a CBDL tem apoiado centros de inovação, e a gente tem hoje tanto o Tecpar, o próprio Inmetro, a própria Fiocruz e várias outras universidades, e aí, Universidade Federal de Goiás, do Rio de Janeiro, que estão desenvolvendo centros de excelência para o diagnóstico. Por quê? Quando eu falei lá no começo da autossuficiência, a gente percebe que nós estávamos a pé, Goulart. O Brasil não tinha como lidar sozinho se a gente não tivesse tido acesso a produtos importados. Isso é muito preocupante. Então, um dos grandes legados agora para o pós-pandemia, eu diria, é essa questão de buscar excelência tanto em recursos humanos que estejam preparados para desenvolver, como em alguns insumos básicos, até para você poder desenvolver o ciclo completo, se assim for necessário. Existe uma necessidade de escalabilidade, então nem todo produto pode ser produzido em todos os países, obviamente isso não faz sentido, mas você tem que ter condição, se necessário for, de desenvolver alguma coisa que leve a produtos que atendam essa necessidade. Muito da incorporação ela é feita pelo próprio mercado privado, que sempre avançou de forma muito rápida, né? Encarou de frente desafios, novas tecnologias, inovações que pudessem ser avaliadas, com grande produção científica, e o próprio SUS acabou seguindo depois. Na verdade, a gente não tem tantas análises pela Conitec, mas alguma coisa tem sido incorporado pouco a pouco. Há uma necessidade, e aí a CBDL fez um grande estudo, que é o Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial. Convido a todos que visitem o nosso site, cbdl.org.br, possam baixá-lo lá. Existem várias propostas, e dentre elas essa questão de uma reflexão periódica de forma até a você reavaliar os produtos que estão incorporados. Porque muitas vezes você tem produtos que já poderiam... o iPhone primeiro. Desculpe. Poderiam ser baixados, tirados até do próprio sistema, por uma questão de estarem obsoletos, né? E darem espaço a novos produtos que tragam vários benefícios e, obviamente, ganhem também custos menores à medida que avancem. Dessa forma, eu diria que a gente tem, sim, ciclos cada vez mais rápidos de inovação e incorporação, graças também a essa parceria com as sociedades médicas, de forma a trazer um acesso a produtos cada vez melhores para a população. Como a Cláudia falou, acho que a gente entrou num ciclo que só vai evoluir de forma positiva. A gente passou daquele point of no return, em que o diagnóstico era algo desconhecido, tenebroso, e origem de todos os custos da saúde. Longe disso, longe disso. Grande parte do benefício de redução no custo de saúde pública pode ser oriundo de um diagnóstico precoce, preciso, no momento certo e de forma adequada. Então, acho que a gente tem avançado bastante, Goulart. É muito bom. A tecnologia ela tem que acompanhar, de fato, a necessidade, né, Carlos? Então, tem que ser mais rápida. E você tocou num ponto que... Goulart, desculpa, Claro. eu ainda diria que, além, eu estaria, didaticamente, dividiria a tecnologia em o desenvolvimento da técnica em si, que requer pesquisa, desenvolvimento, a implantação da mesma em larga escala, e também traria a questão estrutural do dado, da formação de pessoas para lidar com isso, porque a mão de obra especializada é fundamental, e eu chamo isso de tecnologia também, porque é o RH junto da pesquisa do desenvolvimento, trazendo isso para a realidade.
e isso é fundamental que aconteça simultaneamente, porque senão você tem a tecnologia disponível e não tem gente para rodar essa tecnologia, né? Cláudio, eu ia realmente tocar nesse ponto, a importância da gente ter gente capacitada, tanto que o Brasil está atrasado no momento que há uma demanda enorme de pessoal qualificado, né? Eu acho que realmente tem que ter bastante investimento nisso, né? Bom, eu queria fazer agora uma pergunta para vocês dois, assim, em relação dentro desse contexto, como que vocês, nós estamos atrasados na vacinação e tudo, como que vocês estão vendo a vacinação aqui no Brasil? A gente está caminhando num ritmo bom, ruim? Como é que vocês veem, né, a possibilidade até de uma retomada da economia? É uma pergunta pode estar um pouquinho fora, mas eu acho que dentro do contexto, né, a vacinação tem um papel fundamental em tudo que a gente está fazendo aqui. Eu queria escutar um pouco a opinião de vocês. Bom, eu rapidamente, vacinar, o que for vacinar é fundamental, desde que seja autorizado pela Anvisa, na minha opinião, porque a gente tem aí um órgão, uma agência séria, que se baseia nos documentos para poder liberar, e, portanto, é importante que a gente vacine o máximo possível das populações. Eu acho que a gente, quem está aí no Brasil, o Brasil é um país continental e tem muito por fazer, mas nós temos um dos melhores programas de vacinação olhando mundialmente. E, portanto, eu acho que nós estamos muito prontos em termos de pessoas treinadas e capacidade para vacinar. Ter a vacina é algo importante e acho que o Brasil tem avançado nisso. Eu acho que aqui é no-brain, é vacinar, 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 né? É isso. Eu diria, Goulart, complementando o que a Cláudia falou, é fundamental a gente não achar que porque já tomou a vacina acabaram-se os problemas. E muito menos porque está chegando a vacina que eu não preciso me testar. Infelizmente, isso acaba sendo um falso conceito mundialmente válido. Mundialmente, o mesmo episódio se repete. As pessoas entendem que, porque a vacina está chegando, que então não é mais necessário testar nem antígeno, nem PCR, nem nada, que o problema acabou. Isso não pode acontecer. E o que a gente viu, e a própria indústria e os laboratórios nesse sentido estão se esforçando, é trazer cada vez mais produtos adequados a esses novos momentos. Então, a testagem é necessária, é essencial para eventos, para a retomada do trabalho, para qualquer tipo de situação onde haja um risco de aglomeração. Muitas vezes as pessoas estão infectadas e totalmente assintomáticas. E não é porque elas não estão sentindo alguma coisa que elas não vão transmitir a terceiros. Pelo contrário. E aí que mora o grande perigo. Então, a testagem ela precisa ser promovida, precisa continuar, exatamente como um grande instrumento de combate a esse mal que é o Covid, no nosso caso, neste momento. Tá? E esse problema ele é tão grande que a CBDL, por exemplo, faz parte de um movimento mundial que se chama ACT-A Diagnostics, que é acelerar o acesso a diagnóstico, liderado pela OMS, onde tem FIND, Gates Foundation, CHAI, UNICEF e várias outras entidades, num grande esforço de promover ações de saúde pública para testagem massiva, ainda neste momento. Ou seja, nós estamos longe do final e por estarmos longe do final, é fundamental continuar testando, seja para você precocemente identificar indivíduos que estejam assintomáticos, mas transmitindo, ou até para confirmar aqueles que estejam sintomáticos e que precisam, de fato, de tratamento. Goulart, se você me permite, para complementar algo que o Gouveia trouxe, nós estamos falando aqui de testagem, eu super alinho ao que ele falou. E eu queria trazer o ponto do que não se testa de outras patologias que o mundo está sofrendo. O aumento de diagnóstico não precoce de câncer de mama, o aumento de câncer de próstata em fase muito mais adiantada, doenças
silenciosas como diabetes, hipertensão, pré-diabéticos, que a gente, por dados, já sabe que vão virar diabéticos, que podiam estar prevenindo e que não estão fazendo e não fizeram nos últimos ano e meio. E tão importante quanto isso é fazer os testes para que se previna uma maior gravidade. Não, aqui eu já não estou falando de prevenir a patologia, a doença. Estou falando de diagnosticar ela mais precocemente para que ela não se torne crônica ou, se é crônica, grave ao ponto de prejudicar a vida desse paciente ou dessa pessoa. Esse ponto eu acho que é fundamental e todos nós temos trabalhado muito para mudar isso. Excelente comentário, Cláudio, de fato, né? Porque com a Covid aí, isso acabou ficando de lado, né? Então, é muito importante essa mensagem sua. Bom, infelizmente, estamos caminhando aqui para o final, né? Então, eu vou pedir que cada um de vocês faça as considerações finais antes do meu agradecimento final aqui. Vamos lá? Bom, eu quero agradecer a vocês dois. Como eu falei, o tempo passa rápido porque é muito gostoso a gente falar e ter duas pessoas tão fenomenais aqui comigo. Então, eu quero só agradecer, dizer a todos que estão assistindo e que são gestores e que estão aproveitando esse Conecta para poder se atualizar, que pesquisem, olhem o dado como ele é, o fato e não o fake, e estimulem a pesquisa e o desenvolvimento na sua empresa, se associem a quem está fazendo isso, no sentido de, se você não pode fazer ou não tem o caminho de fazer, se associe para buscar como fazer. As sociedades, as associações sabem como ajudar, indicar, e pessoas como nós que estamos disponíveis para isso. E, além disso, dizer que continuem a se cuidar e que o Brasil volta com a sua economia com ambientes seguros, se testados e se cuidados e com a população vacinada. Muito obrigada e uma boa jornada dentro da pandemia para que a gente acabe com ela. Perfeito. Gostaria também de complementar o que a Cláudia muito bem falou, é que todos realmente procurem aprender o máximo com essa jornada de sofrimento que a gente teve nesse ano e meio até agora, para exatamente enfrentar as próximas pandemias de uma forma muito mais adequada, mais preparada, e que tenhamos o melhor de nós aí para oferecer. Tenho certeza que, infelizmente, essa não vai ser a única, teremos outros eventos aí de grandes desafios, mas seremos muito mais sábios nas decisões, trabalharemos muito mais em conjunto, desde o início, buscando essa união de esforços, não só entre o setor privado, mas do privado com o público, usando todas as ferramentas, seja para fins epidemiológicos, para a promoção do acesso a novos produtos, mas principalmente para garantir ao nosso paciente, ao cidadão ali na ponta, condições de enfrentar isso tudo de uma forma muito mais equilibrada e saudável, da melhor forma. Então, muito obrigado a todos. Foi um grande prazer, Cláudia Goulart, aqui. Agradeço a Malu e ao Medical Affairs, e que esse evento seja um grande sucesso. Obrigado a todos. Bom, para mim também foi um grande prazer aqui interagir com vocês, viu? Realmente muito bom. A gente sempre sai mais sapiente daqui, mais conhecedor pelas mensagens e tudo, né? Então, muito obrigado pela participação. Agradeço também a Medical Fair, a FBH, e espero que nossos ouvintes, de fato, recebam essas mensagens, né? A jornada do Medical Connect 2021 continua. Então, tudo de bom para vocês e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais.